Poder dos hábitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Diga: o poder dos hábitos. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Dois amigos estão indo orar. E são amigos porque têm uma história juntos, porque têm hábitos em comum, porque têm experiências que viveram em comum. E eles, como amigos, estão indo a um lugar determinado, a um lugar específico, numa hora determinada pela religião judaica. Esse era um hábito, orar às 3 da tarde. Eles são crentes em Jesus. Eles são servos de Deus. Mas eles estão cultivando um hábito, cultivando um costume. Alguém vai dizer: eles são religiosos. Mas é um hábito. Eu confesso que a minha criação não foi uma criação marcada por hábitos formadores do caráter. Não foi uma criação com muitas regras, com muita disciplina. O meu pai, normalmente o pai que é responsável pela disciplina, meu pai não era um cara muito militarizado. Meu pai não era um cara dado à disciplina. Ele fazia uma linha tranquila. O leite derramou, pai? Já derramou. Pô, a gente vê. Uma alma livre, um artista, um bom vivant. Na minha infância, na verdade, ninguém assumiu muito esse papel de doutrinador. Eu acordava de manhã, às vezes tinha café, às vezes não tinha. Meus pais se separaram cedo, então eu ia para a rua, eu era praticamente um garoto de rua. Meu hino, acho que era aquele, pipa voada. Era assim. Né? Alguém disse assim: esse cara aqui era um cara que tinha tudo para dar errado e deu certo. Eu acho que o fato de que tinha tudo para dar errado revela bem a minha história. Diferente da minha esposa. A minha esposa foi criada num lar regrado. Havia regra para tudo. Até quando a gente começou a namorar, quando dava 10 horas, a mãe dela não dizia nada, muito educada, simplesmente ligava o rádio na rádio relógio. 10 horas, 0 minuto, 0 segundo. 10 horas, 1 minuto, 0, era hora de ir embora, eu sabia. Então, havia horário certo para tudo, para isso, para aquilo, o modo certo de fazer as coisas, uma quantidade certa até para comida, para tudo. E até hoje minha esposa é assim, presa a uma programação, a uma organização, a uma rotina. Eu sempre aberto ao novo e ela sempre ligada ao que é habitual. Muito diferente, né? Quando a gente vai em um hotel, eu digo: gostei do hotel, ela amei o hotel. O ano que vem ela quer ir para o mesmo hotel, eu quero um novo. Né? Quando a gente come um prato, ela diz: gostei do prato. Ela vai comer sempre esse prato. Ela nunca vai arriscar. Eu sempre peço um prato novo, diferente. Sou fiel a Deus, a minha esposa e a minha igreja. O resto, desodorante, sabonete, roupa, não sou fiel a nada disso. Experimento. Isso é um reflexo de ambientes diferentes que nós vivemos, né? Que nós viemos. Quando a gente foi sair pela primeira vez como namorado, eu levei ela numa lanchonete que tinha trocentos tipos de suco. Aí eu olhei e falei: me vê aquele, era novidade na época, cupuaçu ao leite. Ela olhou e disparou: me vê um de laranja. Ou seja, sempre fiel aos hábitos, ao que está acostumado. Todos nós, ao longo da vida, nós criamos hábitos. São hábitos que vão sendo construídos naturalmente, sem que a gente perceba. Alguém nos ensinou, algo deu certo, aquilo nos trouxe algum tipo de recompensa, e a gente torna esse hábito uma prática da nossa rotina, do nosso dia a dia, vira algo natural, e esses hábitos acabam se tornando parte daquilo que somos. Hábitos formam
hábitos compõem a nossa personalidade. A maneira que você come, a maneira que você se veste, a hora que você acorda, a forma que você se relaciona. É sobre isso que eu gostaria de falar novamente. O poder dos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são comportamentos recorrentes. São práticas que nós temos no nosso dia a dia. Isso são hábitos. Quando a gente age com o automático ligado, isso é hábito. Quando agimos sem pensar muito. Por que fazemos isso naquela hora? Por que fazemos isso dessa forma? A gente não pensa muito, a gente não sofre para tomar decisão. Por quê? Porque aquilo já está sedimentado dentro de nós. Então a gente não fica pensando, por que eu ajo assim? A gente acha que aquilo é certo. A gente acha que aquilo é normal. Uma pessoa que não tem aquele hábito fala, gente, que estranho. Porque essa pessoa já assim, mas quem tem o hábito nem vê. Simplesmente pensa, simplesmente age. Quando a gente age assim, com o automático ligado, de forma habitual, de forma corriqueira, isso se chama hábito. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a maioria de nossas ações, a grande maioria de nossas ações, são assim. Não são escolhas que nós fazemos na hora da ação. Não. Não são decisões, deliberações do pensamento, que você para, pensa e livremente você decide, você escolhe. Não. Mais de 90% de nossas ações e de nossas escolhas são condicionadas pelo hábito. Se uma pessoa ela compra patinho e ela come patinho, se uma pessoa gosta de comer músculo cozido, né? Lá em casa minha esposa faz isso, que é uma delícia. Aí você diz, se essa pessoa ficar rica, pastor, ela vai comprar então picanha? Não, ela vai comprar mais músculo. Ela vai comprar mais patinho, ela vai comprar mais daquilo que ela conhece, do universo, do hábito. Os hábitos falam muito sobre quem somos. O que você come? Hábito. Que horas você dorme? Não tem a ver com o que é correto. Que hora você acorda? Não tem a ver com disposição, hábito. O que você faz na sua hora livre? Hábito. O que você lê, assiste, consome? Hábito. Você não sofre pensando, você simplesmente segue um hábito. Tem um livro que eu li, eu acredito que alguém aqui leu também, recomendo, chamado O Poder do Hábito. Esse livro fala sobre o loop do hábito. Ele diz que o hábito se dá como um loop. Primeiro, um gatilho. Naquele horário, aquele ambiente, um perfume é como um gatilho. Esse gatilho te leva a uma rotina. Você acaba fazendo a mesma coisa. Você fala, eu vou mudar. Eu vou agir diferente. Mas chega naquele dia, naquele momento, você age daquele mesmo jeito. Você faz a mesma coisa. Porque aquilo é um hábito. Porque isso te produz, te gera alguma recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. E isso funciona como um loop, que volta ao mesmo ponto. É assim que se dá o hábito. O autor, ele diz que o nosso cérebro, ele armazena as informações daquilo que deu certo, daquilo que foi legal, daquilo que gerou uma recompensa. Então, o cérebro tende a fazer o mesmo caminho. Então, já existe um caminho pavimentado. O hábito acontece porque existe uma força de um gatilho que gera uma rotina, que gera uma recompensa, e aquilo funciona como um caminho que o cérebro não vai querer fazer outro caminho. Por isso, isso forma um hábito. Isso evita o estresse de ter que tomar decisão. Imagina, cada escolha você tem que pensar pra caramba. Não, o cérebro vai escolher o hábito. O livro, ele começa com uma história muito interessante de um americano que, por conta de um acidente, ele perde uma parte do cérebro, perde totalmente essa parte do cérebro, que é responsável pela memória. Ou seja, então ele tem zero memória. Ele não lembra exatamente quem é, não lembra nome, não lembra lugares, não tem memória nenhuma. A sua esposa, então, pega esse camarada e começa a andar com ele pelo bairro.
E faz isso por um tempo. Dá uma volta ali nos 2 quarteirões e volta para casa. Para ele tomar um sol, para ele se exercitar, mas sempre com ele. Sempre com ele, porque ele não conhece ninguém, ele não sabe nada, não tem memória. Ele não é louco para se jogar debaixo de um carro, fazer uma loucura, mas ele se esquece, chega em casa, não lembra que andou, não lembra nada. E aí o livro conta que um dia, esse senhor, já de idade, ele sai de casa sozinho, naquele horário. E a esposa dele fica desesperada, porque ele não tem memória. Para onde ele vai? Ele não vai fazer a curva, ele vai para qualquer lugar. Ele nunca mais pode não ser achado, mas dá um certo tempo, aquele senhor volta para sua casa. Como isso era possível? Então, ele responde a uma questão da ciência ligada à psicologia, à mente, né? O hábito ficou armazenado no cérebro dele. Ele agiu da mesma forma, independente da inteligência, independente da memória. Não tinha memória, mas como criou um hábito, ele fez exatamente aquilo que tinha sido criado dentro dele. Todos nós fazemos assim na vida. Com o tempo, a gente acaba ligando o automático, agindo de um jeito, sem pensar muito, sem questionar. O hábito funciona à parte da nossa inteligência. O hábito funciona além da nossa memória. Muitas vezes a gente não sabe por que age assim. Não sabe quem ensinou, né? Por quê? Porque isso virou um hábito. Isso faz parte da nossa vida. Isso compõe a nossa personalidade. Quer ver um exemplo? Isso acontece comigo. Não sei se é porque eu sou distraído. Pode levantar a mão depois, se você quiser. Eu sou assim também, pastor. Às vezes eu estou indo para o médico, eu estou indo para algum lugar, aí eu entro no meu carro, tranquilamente, né? E boto lá o cinto, ligo o carro. Normalmente eu ligo lá alguma coisa para escutar. No carro e vou indo para o mercado, para o médico, sei lá, alguma direção. Quando eu vejo, às vezes com o Waze ligado. Irmão, eu estou no metade do caminho para chegar na igreja. Teve um dia que eu cheguei na igreja, vindo para o trabalho. A Débora, você está onde? Eu falei, estou chegando na igreja. Mas você não ia para o médico? Eu falei, Jesus, a consulta. O hábito é algo tão poderoso que toma direção, irmão. Mais alguém aqui é assim? Uma meia dúzia. Se você faz aquilo sempre, às vezes você está indo para outro lugar. Quando você percebe, você fala, Jesus, né? Eu não estava indo para aqui. Seria muito desgastante para o cérebro ficar tomando decisões pensadas a todo instante. Então o cérebro ele vai sempre preferir o caminho formado. Por isso hábitos são práticas extremamente difíceis de mudar. Isso é ruim, pastor? Depende. Isso é ruim, pastor? Nem sempre. Depende dos hábitos. Depende se é um bom hábito ou se é um vício. Mas hábitos são coisas que nos formam. Somos nós. E é difícil brigar com eles. Eu, por exemplo, sei que estou acima do peso. E tem uns 10% aqui que sabe também que está acima do peso. A gente precisa de um médico, irmão, para dizer que a gente tem que mudar o nosso hábito alimentar? A gente precisa de um médico para dizer que a gente tem que comer menos açúcar, menos fritura? A gente precisa pagar caro um cardiologista para dizer que a gente tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo e ir para a academia? Diga, a gente sabe. Mas é difícil mudar hábito, não é? Os hábitos definem quem somos. Mas sabe o que é pior? Os hábitos também definem quem nós nos tornaremos. Um autor desconhecido escreveu algo, e acho muito interessante, diz assim, cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidados com seus hábitos, pois eles formam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. É isso. São sementes que vão gerar uma colheita. Cuidado com suas ações, porque aquilo que a gente age rotineiramente vira um hábito.
E esses hábitos formam o nosso caráter, se tornam o nosso caráter, o que somos. E esse caráter define o nosso destino. Uma real mudança de vida passa por duas áreas. Quantas áreas? Duas áreas. Uma mudança na mente e uma mudança nos hábitos. Exatamente, necessariamente, nessas duas áreas e nessa ordem. Diga mente e hábitos. Primeiro, por uma mudança de mente. Ninguém muda nada aqui fora sem antes mudar aqui dentro. Ninguém muda no exterior de verdade se antes não mudar dentro. A Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, a minha realidade interna sempre vai se transformar na minha realidade externa. Então, toda mudança, primeiro, ela se dá na mente. Sempre. E acontece nessa ordem, de dentro para fora. Se eu pegar uma pessoa e disser assim, ó, crente não pode usar brinco, tira o brinco. Crente não pode cortar cabelo, deixa o cabelo grande. Crente não pode usar roupa curta, bota roupa longa. Crente não pode usar maquiagem, tira a maquiagem. Crente não pode usar roupa apertada, tira a roupa apertada, a pessoa tira. Aí, agora, crente tem que vestir essa roupa de crente. Aí eu visto a pessoa de crente. Ela se tornou crente? Não. Eu mudei o visual dela. É muito comum que uma pessoa dessa, quando se desvie, a primeira coisa que ela faça é jogar toda aquela fantasia fora e voltar a ser quem era. Porque a única mudança verdadeira que Jesus falou é nascer de novo. Por isso que você não muda uma pessoa com um curso, você não muda uma pessoa com informação, você não muda uma pessoa com um final de semana em algum lugar de um encontro que vai ser tremendo. Evangelho não é isso. Jesus falou, Nicodemo, tem que nascer de novo. Porque se 90% de nossas ações são condicionadas a hábitos, a única maneira de mudar internamente uma pessoa é fazendo com que ela nasça de novo. E essa é a proposta radical do Evangelho. Se tornar uma nova criatura. Né? Não adianta mudar o jeito de falar, não adianta mudar o ambiente, se não mudar a mente. Porque essa mudança será superficial, ela será passageira. Em segundo lugar, uma real mudança de vida passa também por uma mudança de hábitos. Que é a sequência natural da primeira mudança. Eu mudo a mente, e quando eu mudo a mente, então eu posso mudar o exterior. Eu posso mudar os hábitos. E eu tenho que mudar os hábitos. Porque se eu não mudar os hábitos, essa mudança é incompleta. Então, mudança de mente, mudança de hábitos, são como as duas asas de um pássaro. Se faltar uma delas, não voa, não rola, não acontece. São os novos hábitos que provam que a mente foi mudada. Que a fé interior é viva, é verdadeira. Que a velha criatura recebeu um novo coração. Não é simplesmente a mudança interior. Isso começa, isso é o início, mas é a mudança de hábitos que prova que essa conversão aconteceu, que esse novo nascimento se deu. Porque se não mudar o exterior, a fé não produziu o seu efeito. Se não mudar os hábitos, a fé não atingiu o seu propósito. Ela perdeu sua eficácia, ela virou teoria morta. Então, mente e prática, interior e exterior, evangelho precisa mudar ambos. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Isso é interior. Padrão do mundo, o que é isso? Prática. Exterior, como o mundo age, o que o mundo pratica. Então mude o seu interior para que você não tenha a forma, o modo de viver, o modus vivendi, a forma de agir, a prática que o mundo tem.
Essa é a proposta do Evangelho. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, capítulo 3, versículo 8 ao 10, olha o que Paulo diz. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, interior e exterior. Não mintam uns aos outros, prática, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Velho homem, interior, carnalidade, práticas, ou seja, o velho homem revelava-se por suas práticas. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Paulo está dizendo de prática, mudança de hábitos. A reforma protestante, ela fez algo muito interessante e muito bom em relação à fé, né? Ela colocou a fé num patamar que a fé nunca teve. A salvação é pela fé. A evidência desse texto de Abacuque e de Romanos e do Novo Testamento, 3 vezes a Bíblia fala isso, trazido à tona como a reforma protestante trouxe, é um grande legado da reforma protestante. Mas é compreensível que naquele momento, a fé colocada no patamar que foi, da forma que foi, tinha muito a ver com o combate à venda de salvação, ou seja, das indulgências, e da doutrina da salvação por meio das obras, algo pregado na Idade Média. Então, o texto, somos salvos pela fé, e isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, nós não somos salvos pelas obras, foi um grande passo da reforma protestante. Colocar a fé num patamar elevadíssimo. Mas os hábitos, por sua vez, deveriam ser esquecidos. A palavra hábito se tornou, pelo menos no campo da fé, se tornou um sinônimo de ignorância das Escrituras. Quem defende a prática religiosa é porque não conhece a fé. Prática se tornou sinônimo de farisaísmo, de hipocrisia. Se você ora, se você vai para a igreja, é religioso, é um fariseu, né? Sepulcro caiado. Prática se tornou sinônimo de religiosidade vazia. Ter um compromisso de estar naquele horário, ter um compromisso de orar tantas horas, ter um compromisso de ler, fazer aquilo como um hábito. Por quê? O que importa é a fé. O que importa é o crer. Precisamos fugir de hábitos e de práticas religiosas. Isso está no nosso inconsciente protestante. Mas será que só a fé é suficiente? Será que só o interior, essa mudança, o crer é suficiente? Será que a vida cristã dispensa a prática de hábitos, de uma rotina religiosa? Como estamos vendo, não. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, um texto um pouco extenso, eu vou ler, capítulo 5 ao 8, você pode me acompanhar na tela. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, diga, acrescentai, a vossa fé, virtude. Olha, a fé sozinha, irmão. E a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha quanta coisa precisa ser associada à fé. E tudo isso aqui é prática. Porque, olha o que Paulo diz, se em vós houver e aumentarem estas coisas, que coisas? Paciência, piedade, amor, fraternidade, isso tudo aqui é prática, virtude. Não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se eu tiver fé, mas a minha fé ficar isolada da virtude, das boas obras, da prática religiosa, eu vou ser ocioso e vou ser estéril naquilo que eu conheço sobre Jesus Cristo, na fé que foi implantada no meu coração. Olha o que Tiago também escreve, capítulo 2, versículo 18 e 20, e eu leio esse texto e digo por que estou defendendo, levando você a pensar comigo sobre isso. Tiago 2, 18 e 20, olha o que Tiago diz. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O meu exterior, a minha prática, a minha rotina, o meu dia a dia, vai demonstrar aquilo que está dentro de mim. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, há uma fé, há uma crença neles, mas não há prática. Não há virtude. Mas, ó homem vão, diz ele, diz Tiago, queres tu saber que a fé sem obras é? Quê? Morta. Ou seja, vale nada. Não quero aqui, irmãos, exaltar o espírito da religiosidade. Não é isso. Por quê? Porque isso foi o que Jesus mais combateu. Isso foi o que Jesus mais bateu. O religioso é quem abraça regras, rotinas, e faz isso sem amor, e faz isso com o coração vazio, não crê de verdade. Não é isso. Por outro lado, a fé sem práticas nos torna ociosos, como diz Paulo, estéreis. Que fé é essa que se resume ao coração? Que fé é essa que me libera de todo compromisso com a casa de Deus e com o reino de Deus? Que fé é essa que não corta velhos hábitos? Essa fé não é bíblica. Eu sei que muitos de nós, com mais tempo de Assembleia de Deus, porque aqui ainda é uma Assembleia de Deus, nós vamos cantar hoje Alvo Mais Que a Neve, amém? Nós sofremos com a religiosidade pentecostal brasileira. Minha esposa foi vítima disso na adolescência. Algo mais próximo da gente, né? Tem gente aqui que sabe o que é opressão religiosa. A religião, ela oprime quando ela afirma que o jejum é obrigatório. Essa religiosidade oprime. Mas nós não podemos deixar de ensinar que o jejum, ele desenvolve a nossa fé e o caráter cristão. A religião, ela oprime quando ela afirma que você tem que ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia, como um hábito, é algo fundamental. E é muito melhor do que assistir TV. O problema é quando a religião coloca um como obrigatório e o outro como pecado. Ler a Bíblia é obrigação, assistir TV é pecado. Mas veja, eu não estou falando disso. Estou dizendo que nós precisamos de rotina para vivermos a nossa fé. Como hábito, como uma rotina. Precisamos de rotina para comer, sim ou não? Sim, irmão. Você é viciado em almoçar todo dia por volta de meio-dia? Você tem esse vício? Tem muito viciado aqui. Tem rotina não gosto de rotina. Todo dia meio-dia tu come. Quando você acorda, você gosta de um cafezinho preto? Pãozinho na manteiga? Ou não? A gente tem rotina para comer. A gente tem rotina para trabalhar. A gente tem rotina para descansar. Precisamos de rotina, inclusive para a fé. Não confunda ter uma rotina de práticas sadias, religiosas, com peso religioso. São coisas distintas. Você é livre, meu irmão. Diga assim, eu sou livre. Você é livre para orar quando você quiser. Você é livre para ler a Bíblia quando você quiser. Você é livre para ir ao culto só quando você tiver a fim de ir para o culto. Você é livre para jejuar só quando você sentir no coração de jejuar. O discurso é bonito. Mas essa liberdade sem rotina, esquece. Ela não é de Deus. Não vai funcionar. Não vai, irmão. Eu sou livre. Eu cultuo quando eu quiser. Eu vou à igreja quando eu quiser. Tá bom. Faz isso sem rotina. Sabe por quê? Porque mesmo com rotina, essas coisas são difíceis. Esquece, você não vai ter vontade de jejuar, naturalmente. Acordei hoje com a vontade de jejuar. Estou com a vontade de orar. Você tem vontade de orar quando tu está angustiado, quando o couro está comendo. Aí dá vontade. Agora, normal? Tem dias que não estamos afim. Tem dias que é sacrificial. Tem dia que a gente quer chutar o balde. Se não criarmos hábito, tudo fica muito difícil. Eu diria até impossível. Eu sou assim, ela
ele, você, nós. Nós somos dirigidos por hábitos que, praticados por um tempo, viram rotina. Se na vida cristã não queremos implantar nenhuma rotina, sabe o que acontece? As rotinas maléficas, as rotinas da velha criatura, as rotinas da carne, nunca serão quebradas. Naturalmente, só pela fé, pela conscientização, não. É uma luta para mudar hábitos, mudar ambiente, mudar convívio. Se era amigo de fulano, agora você tem que ir amigo de João. Aquele que ora. Você tem que ter um culto para você ir. Você tem que ter uma igreja. Você tem que ter um horário. Nós somos assim. Somos seres sociais, ninguém é ilha. Pense numa academia, por exemplo. Eu tive alguns dias, agora fiquei 2 meses com personal. 8 horas, pagava antecipado. 8 horas tinha que estar lá. E eu não estava, irmão. Tinha dia que eu ia quebrado, mas era um compromisso. Tinha que ir, coisa virava hábito. Para academia você precisa criar uma rotina. Deixa de ir por um tempo. Tá bom? Você paga a academia, você se inscreve. Tem gente que é assim, né? Paga a academia. Pô, pastor, paga em dia, não emagreço, não entendo. Porque, irmão, não adianta ter carteirinha de membro. Não adianta pagar a academia. Não adianta dizer que é crente. É a prática, é o hábito que faz alguma mudança. Aí você passa um tempo sem ir para a academia. Eu acho que é só eu que sou assim. O pessoal aqui é outro nível, né? O que acontece, pastor, quando você passa um tempo sem ir para a academia? Primeiro, entra uma outra rotina, mais confortável e menos cansativa no lugar. Aí, irmão, passa um tempo e é difícil voltar para a academia. Eu continuo pagando, porque até aquela esperança que eu digo que eu vou. Aí passa uma semana, aí fica difícil. Passa 2 semanas, você passa 3 meses e fala, aí desistiu de vez. É assim ou não é? Na vida espiritual, você acha que é diferente? Não. Tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que tem algum valor, exige sacrifício. E se você não criar uma rotina, se você não se disciplinar a um hábito, e você abandona aquilo, escute, aquilo fica cada vez mais difícil. Tem gente que está 2 anos sem vir para a igreja. Desde que começou a pandemia. Até hoje ele diz que é crente. Eu sou crente. Mas não vem mais à igreja. Por quê, pastor? Porque está tão distante que é difícil o dia que ele vai mudar o hábito. É o ministério do sofá. Já achei aí na internet? Um beijo. I love you. A fé, escute, como tudo na vida, precisa de práticas rotineiras e de hábitos saudáveis. Mas eu posso buscar a Deus, pastor, em qualquer lugar, independente da igreja. Sim, pode. Não vou ser religioso, dizer que você precisa estar na igreja. Pastor, eu posso buscar a Deus em qualquer horário, independente de culto. Sim, pode. Escute, Deus não precisa de rotina. Quem precisa de rotina somos nós. Se fosse assim, Deus não estabeleceria locais, formas específicas de adoração. Deus não especificaria datas comemorativas. Num dia tal, na hora tal, vocês vão agir assim, vocês vão me buscar, e esse mandamento é perpétuo, essa comemoração é perpétua. Deus não levantaria o sacerdócio para lembrar o povo, para conduzir o povo. A igreja não seria planejada desde a eternidade. Jesus não deixaria um memorial que nós vamos comemorar daqui a pouco. Deus não precisa de rotinas, mas nós precisamos. E hoje, o que eu tenho visto uma geração que se diz gospel, e acha que igreja não é importante, e acha que pode faltar o culto porque tem festa no play, porque está cansado, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor. EBD, escola bíblica dominical, esquece. Culto de celebração, parece que combinam. Domingo vai de A a L, no outro domingo vai de M a Z, e falta culto por qualquer motivo. Eles dizem, nós não somos religiosos. Eu me pergunto, eles são crentes? Há um tempo, uma igreja de 400 lugares, domingo à noite, ela precisava de 300 crentes para ela encher. Porque os 300 crentes, pelo menos 100 crentes, levavam 100 convidados. Hoje, uma igreja de 400 lugares, ela precisa de 800 membros
para encher domingo. Porque a outra metade está na praia de campo, está na casa de praia, está no shopping, está no sofá vendo pela internet. Ele está cansado, marcou casamento. Eu fico estarrecido. Crente, crente marca casamento domingo. Marca churrasco com os amigos domingo. Rola um carteado, uma cervejinha, deve rolar, porque é uma prática, né? Futebol domingo e carteado e cervejinha depois. Mas eu sou crente, não sou religioso. Não é sem motivo que a gente tem visto tantos crentes fracos. Por isso que a gente tem visto tantas dificuldades na unidade da fé. Porque vem domingo, vem quinta, e venha para o culto da vitória. Mas ceia não vem. Tem crente que não vem ceia sistematicamente. Não vem domingo. Tem ovelhas minhas aqui que só vem quinta, não vem domingo. Nunca me ouve. Por isso que tem essa doutrina estranha, porque eu não sou pastor. Por isso tanta dificuldade com o discipulado, porque não quer servir, não sabe o que é servir. Uma geração de crentes que continua vivendo as rotinas de não crentes. Escute, Deus não precisa de música para ser adorado. Quem precisa de música somos nós. Deus não precisa de um local, Deus não precisa de um horário, Deus não precisa de campanha, mas nós precisamos. Por que você acha que todos os homens bem-sucedidos, eles devem isso a uma rotina? Ache um homem ou uma mulher bem-sucedida que não tem uma rotina firme e seja comprometido com essa rotina. Não existe, irmãos. Passou na prova. Como é que ele estudava? Quando queria. Quando estava afim. Vivia com os amigos. Todo sábado ele ia para a balada. Todo domingo dormia até meio-dia. Toda sexta e tal. E passou na prova em primeiro lugar. É ruim, hein? Se não muda hábitos, não passa. Se não se afastar de certas amizades, não consegue. Toda pessoa bem-sucedida teve que tocar na sua rotina. Isso implica em todos os campos da vida, inclusive na fé. Você não vai ver homens com vigor espiritual, que não tenham rotina de oração, que não tenham rotina de ler a Bíblia, que não tenham jejum como algo habitual, que domingo à noite você diga, onde está fulano? Não sei, ele está na igreja. O dia que ele está cansado, a roupa veste ele sozinho e traz ele para a igreja. Quando ele se vê, ele está aqui domingo. E aqui Deus renova ele. Você não vai ver mulheres cheias de Deus, que não tenham hábitos de orar, uma vida com Deus, rotina, e fazem isso por rotina. Tudo isso tem a ver com hábitos cultivados dia após dia, porque nós somos reféns dos nossos hábitos, e você será amanhã, não queira, quer você queira, quer não, você será amanhã resultado dos hábitos que você cultiva hoje. Se você vem pouco à igreja, se você não dá importância ao culto de domingo, escute, dentro de pouco tempo você estará na outra igreja. Dentro de pouco tempo você estará no sofá. Dentro de pouco tempo você vai se afastar desse altar. Irmãos, não tem brasa forte longe da fogueira. Tenho ouvido muitas pessoas dizer, não preciso à igreja para estar bem com Deus. Não sei em que versículo você se baseia, sinceramente. Aliás, eu acho que você tem base na sua conveniência, não na palavra. Porque a Bíblia diz que a gente não deve abandonar nossas congregações, mas você diz, não é importante estar ali. Eu não estou falando de vir a todas as programações. Eu seria hipócrita, não dá. Nem eu venho. Tem cultos aqui que eu não consigo, ninguém. Mas eu estou dizendo que você precisa criar rotinas. Como vir a ceia? Pastor, mas está batendo justo em mim que está na ceia. Mas para você ensinar outro. Como crente, é preciso ter algum grau de compromisso com o ambiente. Isso é ser crente. Não é a igreja do pastor Jarmuth, é minha igreja. Não joga lixo no chão. Não faz isso com o banheiro. Não fica o pé da parede, não fica aqui fora. Eu tenho compromisso com esse lugar. Eu guardo o meu pé quando eu entro nesse lugar. Eu não fico aqui comendo pipoca. Eu não fico aqui abraçando minha namorada e dando um beijinho no cangote. Aqui é um lugar santo. Eu tenho compromisso com esse ambiente. Eu tenho uma agenda mínima que envolva a casa de Deus. Com minhas finanças, com o meu tempo. Eu tenho. Senão, ser crente vira filosofia inoperante. Vira blá, blá, blá. Vira sentimento. E não é isso ser crente. Sabe, uma coisa que eu já disse isso aqui. Crente que não dá importância de vir domingo à noite. De estar no culto da palavra.
Eu não estou falando de vir todos, não ter uma exceção, não é isso. Mas eu estou falando de ter como uma rotina. Não ver o culto domingo por quê, meu amado? Ah, pastor, recebi visita. 5h30, meu irmão, desculpa, eu tenho um culto daqui a pouco. Você quer ir comigo? Então tá bom, pode ficar aí. A geladeira está ali, fica à vontade. Daqui a pouco eu estou aí, 9h. Você é crente? Então você tem que ser crente, como diz Tiago. As tuas obras têm que revelar a tua fé. Pastor, e se eu não fizer isso? Um dia você vai fazer. Se você é crente, Jeová sabe como apertar. Jeová sabe como trazer para o caminho. Jeová sabe como fazer você amar a casa dele, voltar a orar, ter tempo para ele. Deitadinho numa cama, você vai ter todo o tempo do mundo. Como que um crente começa uma semana, irmão, servindo, sabe, sendo crente, sem ir para a igreja domingo? Eu não entendo. Segunda, eu vou para o trabalho. Gente, se eu não fui para o culto domingo, é um buraco dentro de mim, é um vazio dentro de mim. Não, é crente, não vem para a igreja domingo, não vem para outro domingo, e é crente. Não vem me dizer que tu fica escutando louvor no carro, não. Escuta não, não escuta não. Tu escuta sertanejo, tu escuta outra parada. Não vem? Como é que a pessoa é crente e os melhores amigos dele não são crentes? Você não sente falta do culto, irmão? Você que está aí na internet, você não sente falta desse ambiente? Vai ter ceia daqui a pouco. Isso para você não diz nada. Como essa pessoa pode dizer que ama o Senhor se não tem tempo para o Senhor? Seus hábitos estão dizendo, eu não preciso estar na igreja, eu fico bem sem Deus, eu não posso congregar, eu não preciso congregar com meus irmãos, eu não preciso servir a ninguém, eu não preciso adorar a Deus na comunhão da igreja. Estranha essa teologia, que evangelho esquisito, eu não sei quem é o seu pastor. Estou concluindo. A nossa fé precisa aparecer da seguinte forma, diga, novas rotinas, presença na casa de Deus, novos amigos. Diga, novas rotinas, presença na casa de Deus, novos amigos. Jesus, quando vai a Nazaré, ele vai na sinagoga. E Lucas diz, como era de costume. Jesus, todo sábado, estava na sinagoga. Ele abre o livro de Isaías e a Bíblia diz que ele acha o que estava escrito. Era um rolo, escrito em hebraico. Não tinha capítulo nem versículo. Ele abre aquele rolo e ele acha onde estava escrito. Ele tinha intimidade com o texto. Ele tinha intimidade com o rolo. Isso é hábito. O texto que nós lemos, coloca o texto base. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração nona. Tem uma hora para falar com Deus. Tem amigos. Cultive boas amizades. Faça de homens, mulheres de Deus, seus melhores amigos. Tem uma igreja. Você é uma árvore. Você tem que estar plantada no lugar. Crente é árvore. Crente se planta. Crente se fixa. E ali ele dá fruto. O Deus que te trouxe aqui, ele quer te plantar neste lugar. Para você habitar na casa de Deus. Habitar a sombra do Onipotente. Não é estar aqui de passagem, não. Seja um crente fiel, com hábitos. Diga, novas rotinas. Presença na casa de Deus. Novos amigos. Isso é fé. Fé não é só sentimento, isso aqui é fé.